Alô, alô, meu aluno do Clube da Número 1, como é que vocês estão? Estão bem, meus alunos número 1? Assim o papai espera que vocês estejam, sadios, no conforto do lar, na segurança de vocês. Bebês, é o seguinte, nessa aula de hoje tem uma pergunta que nós queremos responder a partir da proposta teórica de um pensador, que sem dúvida nenhuma é um dos mais importantes da chamada filosofia moderna. Ele não cai, ele despenca nesses processos seletivos. Todo ano tem uma perguntinha sobre esse pensador, por exemplo, na prova do Enem. E que pergunta é essa? Como nós podemos conhecer e o que realmente podemos conhecer? Com essas perguntas, nós queremos fazer uma reflexão sobre a teoria do conhecimento de Immanuel Kant, Essa teoria que ficou conhecida como criticismo. Vamos lá? Olha só, galera, para a gente estudar ou entender melhor essa teoria de Kant a respeito do conhecimento, é importante a gente voltar um pouquinho a uma reflexão que a gente tinha feito em aula passada, a reflexão em torno da teoria do conhecimento. E para a gente entender essa reflexão, é importante que você parta do seguinte princípio. O conhecimento é sempre uma relação que ocorre entre um sujeito e um objeto. O sujeito ele é dotado de uma série de faculdades, por exemplo, sentidos, a sua racionalidade, que permitem apreender ou conhecer o objeto. O objeto é o mundo exterior ao sujeito, é toda a realidade que circunda o sujeito e que se dá a conhecer. Então, o conhecimento resulta, portanto, de uma relação entre um sujeito cognoscente e um objeto a ser conhecido. Beleza. Agora, dentro dessas teorias do conhecimento, nós já tivemos a oportunidade de abordar duas delas. Aquela teoria chamada de empirismo, cuja reflexão parte do princípio de que o conhecimento é resultante da experiência que o sujeito faz sobre a realidade e ele experimenta a realidade por meio dos sentidos, ou das sensações, que podem ser tanto externas quanto internas. A gente já viu isso aí dentro da teoria empirista de Hume de Locke. Ou o sujeito também ele pode conhecer por meio de sua racionalidade. A razão que apresenta ideias inatas e a partir dessas ideias inatas o conhecimento ele vai sendo construído. A razão que na medida que é conduzida por regras seguras vai dando um jeito de decodificar ou buscar na realidade leis universais capazes de explicá-la. René Descartes, a gente tinha visto. Hoje, a gente já vai entrar numa teoria que procura sintetizar tanto o pensamento empirista quanto o pensamento racionalista. É uma teoria que pega elementos tanto de uma teoria quanto da outra, estabelecendo uma síntese entre as duas, e nós estamos nos referindo ao criticismo de um pensador alemão chamado Immanuel Kant. Então a gente vai refletir justamente sobre o pensamento desse camaradinha. E olha que frase interessante para a gente refletir sobre Kant. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então vamos lá, vamos entender essa teoria de Kant. Olha, para a gente começar a entender a teoria kantiana, é importante a gente levar em consideração o seguinte princípio. Para esse autor alemão, todo conhecimento inicia-se com a experiência sensível.
Lógico, a experiência, né, nos fornece uma série de dados, de conteúdos para que nós conhecêssemos a realidade, para conhecermos a realidade. No entanto, o conhecimento ele não se resume apenas ao trabalho da experiência. A construção do processo do conhecimento vai depender também de um trabalho da nossa racionalidade. Por esse motivo, o Kant ele vai procurar entender como que o sujeito do conhecimento, que nós tínhamos comentado antes, o ser humano dotado de faculdades que possibilitam a ele, né, que possibilitam a construção do conhecimento. Então, Kant ele se propõe justamente a analisar, né, as estruturas presentes no sujeito do conhecimento e analisar como que essas estruturas funcionam no processo de construção do conhecimento em si. Pois bem, o Kant, então, ao analisar a estrutura presente no sujeito, ou presente em nós, que nos possibilita o conhecimento, ele vai afirmar o seguinte: todos nós, sujeitos do conhecimento, nós somos dotados de duas faculdades, de duas estruturas. Essas faculdades já existem em nós a priori, ou seja, independentemente de qualquer experiência. São faculdades que existem em nós como se fossem aptidões inatas que nos permite apreender, compreender o mundo. E quais são essas faculdades a priori? O Kant vai dizer, de um lado, a sensibilidade, de outro, o entendimento. Então, nós somos dotados de duas faculdades, sensibilidade e entendimento. Como que essas faculdades, elas atuam, elas funcionam entre si? Vamos entender a partir desse esquema interessante que nós achamos aí, né, na internet. Está aqui o sujeito do conhecimento. Esse sujeito do conhecimento, o ser humano, ele é dotado dessas duas faculdades, a sensibilidade e o entendimento. Qual é o papel da sensibilidade? Bom, a sensibilidade é a faculdade que se manifesta por meio dos nossos órgãos de percepção sensorial. Nossa visão, olfato, paladar, tato, né? Todos esses elementos compõem a estrutura da sensibilidade. E essa estrutura da sensibilidade, ela nos permite captar dados provenientes do mundo exterior, ou seja, o objeto do conhecimento. No exemplo aqui, nós temos uma garrafa que está sendo, né, exemplificada como objeto do conhecimento. Então, por meio, por exemplo, dos nossos olhos, nós temos a imagem da garrafa, né, nós percebemos a garrafa como um objeto cilíndrico, às vezes feito de um material como plástico, vidro, dotado de uma forma X, tá certo? Uma forma, né, uma forma retangular ou uma forma cilíndrica, né, propriamente dito. Tem garrafa de várias formas, não é? Mas o fato é o seguinte: a garrafa, ela se apresenta aos nossos sentidos, ela se apresenta a nós dessa maneira, portanto, ela é o objeto a ser conhecido. E no processo de compreensão desse objeto, inicialmente, nós utilizamos os dados ou a faculdade da sensibilidade. Agora, note que a garrafa, ela se apresenta para nós sempre no espaço e no tempo, né? Você percebe a garrafa como estando num lugar e você percebe a garrafa num determinado contexto temporal. Tá? Eu posso até olhar aqui para uma garrafa que está em cima da minha mesa agora, eu vejo a garrafa como estando no lugar que é em cima da mesa e num determinado momento que é o agora. Portanto, a nossa percepção ou a sensibilidade, ela ocorre a partir do espaço e a partir do tempo. O próprio Kant vai dizer que o espaço e o tempo
é a condição ou a forma da própria, a priori, da própria sensibilidade humana. Porque tudo o que percebemos, percebemos espacialmente e temporalmente. Ok. Agora, veja bem, gente, o Kant afirma que somente a experiência, somente o uso da nossa sensibilidade não é suficiente para a produção do que a gente chama de conhecimento. É necessário que esses dados, por nós percebidos, sejam significados, sejam organizados. É necessário que o que os nossos sentidos perceberam sejam, em certa medida, dotados de um sentido e de uma organização. E quem faz isso? Bom, essa faculdade que organiza e, ao mesmo tempo, busca compreender aquilo que a sensibilidade nos ofereceu é a faculdade do entendimento. Tá? Aí eu vou dar um exemplo bem simples para você começar a entender. Vamos supor que você está no conforto da sua casa, lá na sala, assistindo um filme, uma série, Netflix, sei lá, e aí de repente você sente um cheiro desagradável, Esse cheiro, você está percebendo que ele vem de um determinado lugar, Você está sentindo um cheiro forte de fumaça, tá? De repente você vai e fala assim, poxa, alguém colocou fumaça lá no mato próximo de casa. Você já está emitindo um juízo. Agora, presta atenção. O que levou você a emitir o juízo de que o seu vizinho, sacana, colocou fogo num mato seco lá perto da sua casa? Veja bem, não foi a experiência pura, não foi apenas a experiência. Foi necessário primeiro a experiência. Você sentiu o cheiro da fumaça e quando você abriu a janela, você viu aquela fumaça, branca e com um cheiro muito forte. Olha aí, você sentiu o cheiro, você viu, você usou a sua faculdade da sensibilidade. Mas, por outro lado, a sua razão fez um juízo sobre a situação. Qual é o juízo que foi feito? Bom, a causa dessa fumaça foi a ação do meu vizinho que colocou fogo no mato seco. Esse juízo foi feito por intermédio dessa categoria, ou melhor dizendo, dessa faculdade chamada de entendimento. Então, dentro da perspectiva kantiana, a razão é a faculdade a priori, é uma faculdade que nós temos, tá? E que ela organiza os dados fornecidos pela experiência sensível, utilizando-se de uma série de categorias: quantidade, qualidade, relação, modalidade. Eu te dou um exemplo aqui. Quando você, por exemplo, toma um líquido, tá? E você está tomando esse líquido e tal, e você sente, aí de repente você experimentou aquele líquido e notou, isso é café. O juízo, isso é café, ele foi feito, por um lado, a partir de um dado que a experiência te forneceu. Qual experiência que você fez? A experiência do paladar. Você sentiu o gosto e a partir do momento que você falou isso é café ou esse café está mais forte do que o café que eu tomei ontem, você está usando nesse momento a sua faculdade chamada de entendimento. Você está estabelecendo relação qualitativa ou quantitativa, nesse caso é qualitativa, das coisas que você captou pelos sentidos. Portanto, galera, olha, veja bem como que o Kant ele estabelece uma relação muito interessante aí. O conhecimento depende da experiência? Sim. O conhecimento inicia-se com a experiência, mas somente a experiência ela não é produtora do conhecimento. É necessário o trabalho, é necessário o trabalho da razão. A razão ela vai assumir justamente a tarefa aqui do entendimento. É por meio da razão que a experiência ela vai ser
significada, ela vai ser decodificada pelo sujeito do conhecimento. Beleza? Galera, agora vamos lá. Conclusões, a gente já está tirando conclusões importantes a respeito dessa teoria. Primeira, para a gente fixar, o conhecimento resulta, portanto, de uma interação entre o sujeito, que possui um conjunto de formas ou estruturas a priori, que é a sensibilidade, o entendimento, não é? E o objeto a ser conhecido. Ok? Então, é por meio das faculdades inatas ou a priori presentes no sujeito que o conhecimento é construído. Mas esse sujeito ele precisa ser afetado pelo objeto. O objeto, é que vai se transformar no conteúdo a ser conhecido pelo sujeito. Agora, como que o objeto afeta o sujeito? Por meio de suas faculdades a priori da sensibilidade. Beleza? Outra conclusão, conhecemos a partir de nossas formas a priori e não a partir do objeto em si mesmo. Isso aqui, galera, é um elemento bastante complexo na filosofia do Kant. Eu vou te dar o seguinte exemplo para você entender o que a gente está querendo comentar. Imagine uma pessoa que não tenha nenhum dos seus sentidos funcionando. Ele é cego, ele é surdo, ele é mudo, ele não tem percepção tátil, A sua racionalidade supostamente funciona, porém ele não tem nada de sensorial nele funcionando. Ele é um ser completamente insensível. Eu pergunto, um ser assim, ele vai conseguir captar algo do mundo? Impossível. Ele não terá uma matéria ou um conteúdo do mundo exterior para conhecer. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte: o nosso conhecimento ele vai depender dessa estrutura presente em nós, presente no sujeito. Se, por outro lado, esse sujeito tivesse toda a sua estrutura sensorial funcionando, ele vê, ele sente o sabor das coisas, ele tem a impressão tactual e tudo, auditiva, porém ele é anencéfalo. A sua razão não funciona, ele não tem uma racionalidade. Cara, como é que esse sujeito vai estabelecer algum juízo sobre a realidade, alguma compreensão acerca da realidade? Impossível. Por isso aqui, que a gente está colocando esse detalhe como conclusão. O conhecimento, ele é resultante das formas a priori existentes em nós que nos possibilita ter acesso a esse mundo exterior. E aqui que entra, portanto, a nossa conclusão final. Essas faculdades existentes em nós, o entendimento e a sensibilidade, elas funcionam como uma espécie de lente, se assim eu posso dizer, que nos permite captar o mundo ao nosso redor e compreender esse mundo ao nosso redor. Elas funcionam como esse instrumento. Então, as coisas que eu vejo, elas são, no fundo, determinadas justamente pelas faculdades que estão presentes em nós. É igual, por exemplo, você ver um tecido verde. O verde, a pergunta que eu faço, o verde está no tecido ou o verde é resultante de uma absorção de luz, por exemplo, que os seus olhos estabelecem sobre a realidade? Tá? O verde é algo que está no objeto em si, que é o tecido, ou o verde é algo que o seu sentido impõe sobre a realidade? É a pergunta que fica. O Kant vai ficar com a segunda resposta. Então, na verdade, o que nós conhecemos sobre a realidade? Bom, o que nós conhecemos é aquilo que se apresenta
aos nossos sentidos aquilo que se manifesta à nossa razão. E o que se apresenta aos nossos sentidos, à nossa razão, o Kant chama de fenômeno. Nós conhecemos a realidade tal como nós percebemos, tal como nós podemos julgá-la a partir dessa percepção. Então, essa realidade que nós percebemos e que se apresenta aos nossos sentidos é o fenômeno. Agora, a realidade em si mesma, isso nos é inacessível. A realidade que nós vemos, nós só podemos, veja bem no exemplo que eu tinha dado, eu só posso ver a realidade com uma lente. E que lente é essa? São os meus sentidos, né? É a minha razão. Sem essa lente, eu não consigo enxergar ou entender a realidade. Ok? Logo, consequentemente, eu sei o que é a realidade em si mesma. Eu compreendo a realidade independentemente desses elementos, desses instrumentos a priori existentes em mim. O Kant vai dizer, não, da realidade eu só posso conhecer, portanto, o fenômeno. Essa realidade em si mesma, né, que independe da minha estrutura a priori, ele chama de númeno, né, ou a realidade em si mesma. E essa realidade em si mesma, ela é inacessível à minha estrutura da sensibilidade. Então, meu caro, esses conceitos da própria filosofia clássica, Platão, Aristóteles, a essência das coisas, esses conceitos metafísicos que estão para além daquilo que a minha estrutura cognitiva aponta, o Kant vai dizer, cara, desses conceitos nada posso dizer. Por quê? Porque eu não posso conhecer a substância primeira, eu não posso conhecer a essência das coisas, porque essas coisas estão para além daquilo que a minha estrutura cognitiva me impõe a entender. Tranquilo, galera? Então, veja bem, a nossa primeira parte de Kant já foi, trabalhada e respondida. Como podemos conhecer a realidade e o que realmente podemos conhecer dessa realidade? Veja que nós só podemos conhecer fenômenos e não a realidade em si mesma. E como nós conhecemos? Por meio, das nossas faculdades a priori, sensibilidade e entendimento. Abraço, até a próxima!